A manhã em Pernambuco começava como qualquer outra para Aguinaldo, um homem simples, de mãos calejadas pelo trabalho árduo, que se orgulhava da profissão de motorista de ônibus. Ele vestia seu uniforme azul desgastado e entrava no veículo com um sorriso discreto, pronto para mais um dia. Mas a realidade era cruel. A cada viagem, o ônibus se tornava um palco de humilhações diárias. Na primeira parada, Carlos, um empresário arrogante de terno impecável e olhar de desprezo, subiu no veículo como se estivesse pisando em solo imundo. Ele jogou uma nota de R$ 100 no chão, sorrindo de forma perversa. "Ei, motorista, pega aí pra mim. Sei que vocês fazem de tudo por um trocado." Aguinaldo respirou fundo, engolindo a revolta que queimava sua garganta. Não ia se rebaixar, mas sentia o peso do olhar dos outros passageiros, alguns rindo baixinho, outros fingindo não ver. A humilhação era profunda, mas ele se manteve firme. O ônibus seguiu viagem. Uma mulher com perfume caro, Clarissa, franzia o nariz a cada solavanco. "Meu Deus, esse cheiro! Esse banco está imundo. Não sei como vocês vivem assim." Ela olhou diretamente para Aguinaldo, como se ele fosse culpado pela poeira do mundo. Sua voz era carregada de desdém. O motorista sentiu o nó no peito apertar, mas sua resposta foi o silêncio. No banco de trás, Dona Marta, uma idosa de cabelo grisalho e olhar sereno, observava tudo. Seu coração doía ao ver aquele homem trabalhador ser tratado como lixo. "Deixe-me dizer uma coisa, menina", a voz de Dona Marta rompeu o silêncio. "Se não fosse por esses motoristas, você nem chegaria onde quer. Um pouco de respeito não faria mal." Carlos riu com desprezo. "Respeito? Velha, respeita-se quem tem status. Esse cara é só um motorista." O silêncio no ônibus se tornou sufocante. Alguns desviaram o olhar, com medo de se envolver. Aguinaldo sentiu algo profundo se remexendo dentro dele. O que ele estava fazendo da própria vida? Do fundo do ônibus, Henrique, um homem de barba cerrada e roupas simples, observava tudo em silêncio. Ninguém sabia, mas ele não era apenas mais um passageiro. Ele estava ali por um propósito. O ônibus seguiu seu trajeto, mas para Aguinaldo, aquela viagem havia sido mais dolorosa do que qualquer outra. A noite caiu sobre Pernambuco, mas a mente de Aguinaldo ainda estava presa aos acontecimentos do dia. As palavras cruéis de Carlos ecoavam em sua cabeça, como facas afiadas cortando sua dignidade. Ele não queria admitir, mas, no fundo, sentia que nunca seria nada além de um motorista. A humilhação diária já não doía apenas na pele, mas na alma. No fim do expediente, enquanto se preparava para deixar a garagem, um homem alto, de olhar intenso, aproximou-se. Era o mesmo passageiro que sempre sentava ao fundo do ônibus, observando tudo em silêncio. "Você é um homem paciente, Aguinaldo", disse Henrique, cruzando os braços. O motorista franziu a testa, confuso. "Como sabe meu nome?" Henrique tirou um cartão do bolso e o entregou. O nome gravado em letras douradas fez Aguinaldo arregalar os olhos. "Você é o dono da empresa de transportes?" O impacto foi inacreditável. O homem que se misturava aos passageiros comuns, que viajava no calor, no desconforto, era ninguém menos que o magnata do setor de transportes. "Sempre quis entender o que acontece dentro dos meus ônibus. E hoje vi um homem que merece algo muito maior do que essa direção." Aguinaldo piscou, sentindo o coração disparar. Aquilo só podia ser uma piada. "O que está querendo dizer?" "Quero treiná-lo. Quero ensiná-lo a liderar. Você tem algo que falta na maioria dos grandes empresários: resiliência, caráter e humildade." Aguinaldo riu, um riso nervoso e incrédulo.
O senhor deve estar enganado. Eu sou só um motorista. Não sei nada sobre negócios. Henrique sorriu, cruzando os braços. Você sabe mais do que imagina. Deixou que te humilhassem e seguiu em frente. Isso é força. Observou cada detalhe da empresa sem perceber. Isso é visão. E nunca revidou com ódio. Isso é liderança. Aguinaldo sentiu um nó na garganta. Nunca ninguém havia falado dele daquela forma. Nunca ninguém havia acreditado nele. Mas, ao mesmo tempo, o medo gritou em seu peito. E se eu falhar? Henrique pousou uma mão firme sobre seu ombro. Se você não tentar, já terá falhado. O silêncio caiu entre os dois. O destino estava batendo à porta. Aguinaldo não sabia ainda, mas aquela era a chance que mudaria tudo. Aguinaldo nunca havia pisado em um escritório tão luxuoso. As paredes de vidro refletiam sua imagem, um homem simples, vestindo roupas modestas, deslocado em um ambiente onde tudo parecia gritar riqueza e poder. Ele se sentia como um intruso, um peixe fora d'água. Mas Henrique não lhe deu tempo para hesitar. A partir de hoje, você vai aprender tudo sobre essa empresa, disse, entregando-lhe um monte de pastas e documentos. Quero que conheça cada detalhe. O motorista engoliu seco. Ele sabia dirigir um ônibus, mas gestão? Finanças? Estratégias corporativas? Isso parecia um mundo impossível para ele. Ao entrar na sala de reuniões para sua primeira aula prática, foi recebido por olhares frios. Rafael, um dos diretores mais influentes da empresa, cruzou os braços e lançou um sorriso debochado. Então é esse o seu novo pupilo, Henrique? Um motorista? O ambiente ficou carregado. Aguinaldo sentiu-se pequeno, como se tivesse voltado ao ônibus, sendo humilhado por Carlos e os outros passageiros. Mas, dessa vez, algo dentro dele despertou. Henrique sorriu de canto e encarou Rafael. Isso mesmo. E ele vai surpreender todos vocês. O ar ficou pesado. A batalha estava apenas começando. Os dias seguintes foram exaustivos. Henrique exigia dedicação total. Aguinaldo passava horas lendo sobre logística, administração e planejamento estratégico. A cada novo conceito, sentia o cérebro queimar. Isso é impossível, murmurava para si mesmo, olhando uma tabela de investimentos. Mas então, lembrava-se da filha, Beatriz. Ele queria que ela tivesse uma vida melhor. Não poderia desistir. Numa tarde, Henrique entrou na sala com uma pilha de documentos e jogou-os sobre a mesa de Aguinaldo. Você tem 1 hora para analisar tudo isso e me dizer onde estão os erros. Aguinaldo piscou, o pânico crescendo em seu peito. Mas, eu ainda estou aprendendo. Então aprenda rápido, Henrique respondeu, sério. O motorista respirou fundo e mergulhou nos papéis. O tempo passava, o suor escorria, a ansiedade crescia. Quando o relógio marcou o fim do prazo, ele levantou os olhos. Aqui. Esses números não batem. Parece que há dinheiro sendo desviado. Henrique sorriu satisfeito. Exato. Aguinaldo não podia acreditar. Ele havia conseguido. Mas o pior ainda estava por vir. Naquela noite, ao sair do prédio, percebeu que estava sendo seguido. O coração acelerou. Ele virou uma esquina e sentiu uma mão forte agarrá-lo pelo colarinho. Escuta aqui, motorista, falou uma voz fria. Era Rafael. Você pode enganar Henrique, mas não me engana. Você não pertence a esse lugar. O medo tomou conta de Aguinaldo. Ele tinha inimigos.
E eles estavam dispostos a tudo para derrubá-lo. Mas, pela primeira vez na vida, ele decidiu lutar. Aguinaldo ainda sentia o impacto das palavras de Rafael ecoando em sua mente. Você não pertence a esse lugar. Ele sabia que o caminho seria difícil, mas não imaginava que precisaria lutar contra forças que queriam vê-lo fracassar a qualquer custo. Na manhã seguinte, Henrique o chamou para uma reunião decisiva. Está pronto para seu primeiro grande desafio? Perguntou, cruzando os braços. Aguinaldo assentiu, tentando ignorar o frio na barriga. Henrique deslizou um dossiê sobre a mesa. Você vai gerenciar um setor da empresa por 3 meses. Quero que melhore a produtividade e aumente os lucros. O mundo girou por um instante. 3 meses? Ele mal havia aprendido o básico. E se eu falhar? Perguntou, a voz trêmula. Henrique olhou fundo nos olhos dele. Então será só mais um que desistiu. Aquilo bateu forte. Aguinaldo não queria ser apenas mais um. Os primeiros dias foram um verdadeiro inferno. Os funcionários não o levavam a sério. Rafael fazia questão de descredibilizá-lo a cada oportunidade. Esse setor precisa de um líder de verdade, não de um motorista brincando de empresário, zombou, rindo com outros diretores. Aguinaldo tentou manter o foco, mas então algo estarrecedor aconteceu. Um relatório financeiro foi entregue a ele. Mas havia algo errado. Os números não faziam sentido. Alguém estava mexendo nas contas para sabotá-lo. Se não descobrisse a tempo, seria acusado de fraude. O desespero bateu forte. Ele não podia falhar. Naquela noite, sozinho no escritório, Aguinaldo mergulhou nos números. Horas se passaram. O cansaço pesava, mas ele não podia parar. De repente, encontrou a prova. Os dados haviam sido alterados propositalmente. E não demorou para descobrir o responsável, Rafael. Na manhã seguinte, ele entrou na sala de Henrique e jogou o relatório na mesa. Isso é um golpe. Estão tentando sabotar minha gestão. Henrique analisou os papéis, sua expressão ficando sombria. Então, sem dizer uma palavra, pegou o telefone. Chame Rafael na minha sala. Agora. O ar ficou pesado. Aguinaldo sabia que aquele momento poderia mudar tudo. Mas ainda havia algo pior por vir. O silêncio na sala de reuniões era ensurdecedor. De um lado, Henrique segurava o relatório com os dados fraudados. Do outro, Rafael, que tentava disfarçar o desconforto. No meio deles, Aguinaldo sentia seu coração martelar dentro do peito. Isso é uma acusação séria, Aguinaldo, disse Henrique, virando-se para ele. E é a verdade. Alguém tentou me sabotar, e os números não mentem, respondeu com firmeza, ignorando a tensão. Rafael bufou, tentando se recompor. Isso é um absurdo. Vai acreditar na palavra de um ex-motorista? Henrique não respondeu. Em vez disso, pegou o telefone e ligou para o setor financeiro. Minutos depois, um auditor entrou na sala carregando documentos que confirmavam as fraudes de Rafael. O rosto do diretor perdeu a cor. Eu posso explicar. Mas não havia explicação. Ele havia sido desmascarado diante de todos. Henrique se levantou e cruzou os braços. Pegue suas coisas, Rafael. Está demitido. Aguinaldo não podia acreditar no que acabava de ver. Pela primeira vez, o jogo havia virado a seu favor. Nos meses seguintes, Aguinaldo se tornou um verdadeiro líder. O setor que ele assumiu cresceu de maneira impressionante. A produtividade aumentou,
Os funcionários passaram a respeitá-lo e até seus antigos críticos foram obrigados a admitir seu talento. Henrique observava tudo com satisfação. Até que, um dia, ele chamou Aguinaldo para uma reunião especial. O tom sério do empresário fez o ex-motorista se sentar imediatamente. Quero anunciar minha aposentadoria. E você será o novo CEO da empresa. O chão pareceu desaparecer sob os pés de Aguinaldo. O quê? Henrique sorriu. Você provou que merece estar aqui. Essa empresa precisa de alguém como você. Aguinaldo sentiu um nó na garganta. Anos atrás, ele dirigia um ônibus e era humilhado por passageiros que o viam como um nada. Agora, estava prestes a assumir a maior empresa de transportes do país. No dia do anúncio oficial, Aguinaldo entrou no auditório da empresa vestindo um terno impecável, mas com a mesma humildade de sempre. Quando pegou o microfone para falar, seus olhos se encheram de lágrimas. Há alguns anos, eu sentava ao volante de um ônibus, sonhando em dar uma vida melhor para minha filha. Hoje, estou aqui porque alguém acreditou em mim. Henrique, sentado na plateia, sorriu com orgulho. Era o começo de uma nova era. O salão de eventos estava lotado. O nome de Aguinaldo estava em todos os jornais, o ex-motorista que se tornou CEO da maior empresa de transportes do país. Era inacreditável. Ele caminhava entre os convidados, cumprimentando empresários, políticos e investidores. Mas, no meio da multidão, um homem com roupas surradas e olhar desesperado chamou sua atenção. A voz era inconfundível. Com licença, eu preciso de um emprego. Aguinaldo arregalou os olhos. Carlos. O mesmo passageiro arrogante que o humilhava no ônibus. Carlos não o reconheceu. Agora, não passava de um homem falido, sem nada. Eu faço qualquer coisa. Só preciso de uma chance, implorou, a voz embargada. Aguinaldo sentiu um turbilhão de emoções. O homem que um dia jogou dinheiro no chão, ordenando que ele pegasse como um cão, agora suplicava por um emprego. Carlos, lembra-se de mim? O ex-empresário piscou, confuso. Foi só então que percebeu. Não pode ser. Aguinaldo cruzou os braços. Sou aquele motorista que você ridicularizava. Carlos empalideceu. Aguinaldo poderia humilhá-lo. Poderia rir. Poderia mandá-lo embora, como ele fez tantas vezes. Mas, em vez disso, estendeu a mão. Todo mundo merece uma segunda chance. Amanhã, venha até a empresa. Vamos ver o que podemos fazer por você. Carlos chorou na frente de todos. Eu não sei o que dizer. Diga apenas que aprendeu a lição. Aquela cena foi chocante. O público presente assistia sem acreditar. O homem que foi humilhado teve a chance de se vingar, mas escolheu a bondade. Naquela noite, Aguinaldo voltou para casa, onde sua filha, Beatriz, esperava ansiosa. Papai, vi você na TV. Você é incrível. Ele sorriu e a abraçou forte. Eu só sou quem sou porque nunca esqueci de onde vim. Beatriz olhou nos olhos dele, com orgulho. Você é o homem mais incrível do mundo. E pela primeira vez, Aguinaldo acreditou nisso. O sol dourava os arranha-céus de Pernambuco quando Aguinaldo entrou no auditório da empresa para um evento especial. O salão estava lotado, repleto de funcionários, empresários e jornalistas. Mas, para ele, a plateia que mais importava era apenas uma pessoa, Henrique, sentado na primeira fila, o homem que havia mudado sua vida. O telão exibia sua trajetória, do motorista humilhado ao CEO admirado. Era uma história comovente, transformadora, um exemplo vivo de que o destino pertence àqueles que não desistem.
Aguinaldo pegou o microfone e respirou fundo. Quando comecei a trabalhar como motorista, não imaginava que um dia estaria aqui. Mas aprendi uma coisa: a vida sempre nos dá escolhas. Podemos ser derrotados pelo ódio ou podemos escolher a gratidão. Naquele instante, Henrique se levantou, visivelmente emocionado, e caminhou até o palco. Eu já fui chamado de visionário muitas vezes, mas a maior visão que já tive foi acreditar neste homem. Aplausos tomaram o ambiente. A cena era inesquecível. Henrique segurou um envelope e entregou a Aguinaldo. Como última decisão antes da minha aposentadoria, quero que você assuma o cargo de presidente do conselho da empresa. O público prendeu a respiração. Aguinaldo sentiu as pernas falharem. Presidente? Henrique sorriu. Você merece. Era oficial. Aquele ex-motorista agora comandava tudo. Anos depois, Aguinaldo inaugurou um projeto social, de motorista a líder, um programa que oferecia educação e oportunidades para trabalhadores humildes. Na cerimônia de abertura, sua filha, Beatriz, subiu ao palco. Hoje, tenho orgulho de dizer que sou filha do homem que ensinou ao mundo que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas no caráter. O público se levantou aplaudindo de pé. Aguinaldo não conteve as lágrimas. Naquela noite, sozinho no terraço do prédio da empresa, ele olhou para o horizonte. Sentiu o vento tocar seu rosto e sorriu. Ele nunca esqueceu de onde veio. E nunca deixaria ninguém esquecer que o impossível só existe para quem desiste. Ele venceu. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.